Meu nome é Alberto Paiva, eu sou estudante de enfermagem da Faculdade de Ceilândia e hoje eu vim apresentar o meu trabalho intitulado como influência do clírice de creatinina em óbitos de pacientes com lesão renal aguda e também tiveram como autoras a professora Márcia Magro e a professora Thaís Paixão. Para contextualização do trabalho, diante da classificação CADIGO, a lesão renal aguda se destaca pelo aumento de creatina sérica 0,3 mg por decilitro, quando sustentada por 48 horas e ou quando a mensuração da diurese estiver menor que 0,5 ml por quilo-hora. Essa alteração vai ser avaliada no período de 7 dias para determinarmos essa queda abrupta que acontecerá na função renal. E quando essas alterações acontecem com o paciente internado há mais de 24 horas, podemos considerar a LRA adquirida no hospital. Além disso, a literatura nos traz que a taxa de filtração glomerular ou o clírice de creatinina é um preditivo de mortalidade, principalmente quando associado a alguns fatores clínicos, como a própria LRA e a comorbidade dos pacientes. Sendo assim, se torna essencial a identificação precoce do comprometimento renal para que os profissionais direcionem o seu atendimento visando a recuperação renal do paciente, evitando assim a sua cronicidade e principalmente o óbito. Nessa perspectiva, o objetivo do trabalho foi verificar a influência da variação do clírice de creatinina em óbitos de pacientes com LRA adquirido no hospital em cuidados não críticos. O estudo trata-se de uma coorte prospectiva com abordagem quantitativa, na qual foi realizada em uma unidade de clínica médica de hospital público do DF, sendo que o critério do débito urinário não foi utilizado pela imprecisão e escassez do seu registro na unidade. Foi considerada a LRAH quando o paciente esteve internado há mais de 24 horas e os desfechos analisados foram alta hospitalar, encaminhamento para o setor ou unidade, segue internado em clínica médica ou o óbito intra-hospitalar. Como critério de inclusão, tivemos aqueles maiores ou iguais de 18 anos e aqueles pacientes com alteração sustentada de creatinina em relação ao valor basal por pelo menos 48 horas. E como exclusão foram aqueles que, após a identificação da LRA, apresentaram doença renal com taxa de filtração glomerular menor que 30 e aqueles em diálise de manutenção e ou submetidos a cirurgia de emergência. E para a avaliação do comprometimento renal do paciente, estratificamos o clírice de creatinina em menor que 60 e maior ou igual que 60. O protocolo de coleta de dados foi dividido em 4 fases, na qual na fase 1 foi realizada a avaliação semanal dos dados laboratoriais na clínica médica para a identificação dos pacientes com LRA. Já na fase 2, após a identificação da lesão, os pesquisadores convidaram os pacientes a participar do estudo através da assinatura do TSLE. Na fase 3, para aqueles que concordarem em participar do estudo, foi aplicado o instrumento de coleta de dados, sendo realizado também a coleta de sangue para os exames laboratoriais. E na fase 4, depois da identificação da lesão, esses parâmetros laboratoriais foram monitorizados durante 15 dias, sendo observado também o desfecho do paciente. Como resultados, tivemos 202 pacientes com LRA, sendo a maioria do sexo masculino, idade média de 64 anos, de cor preta e com IMC médio de sobrepeso. Como comorbidades, destaque-se hipertensão, diabetes e cardiopatias. E desfecho hospitalar, tivemos predominância da alta, porém tivemos um número expressivo de óbitos durante a internação hospitalar. Como resultados significativos, observou-se que pacientes do sexo feminino, idade avançada e cardiopatas estiveram associados à pior função renal, evidenciada pelo clírice menor que 60. Então, sabe-se que pacientes do sexo feminino com baixo índice de massa muscular quando comparados ao sexo masculino, idosos pelo esperado envelhecimento humano do organismo e cardiopatas pela resistência vascular nas artérias e arteríolas renais, e são propensos à formação de uma LRA pela esperada diminuição na taxa de filtração glomerular, na qual ficou evidente em nossos resultados. Também foi possível constatar que o valor mediano do clírice de creatinina se associou de forma significativa com o desfecho óbito entre os pacientes com LRAH durante a permanência na clínica médica. Então, acrescenta-se assim os fatores de risco já citados para apresentar LRA, a hospitalização do paciente e, devido a terapêuticos medicamentosos, o metabolismo e excreção renal dessas drogas sofrem interferência de vários sistemas enzimáticos e atividades de transporte celular predispondo à toxicidade nas células renais. Nessa perspectiva, o estudo possibilitou a identificação de fatores como indivíduos do sexo feminino, idade avançada e com cardiopatia contribuíram para a pior função renal dos pacientes hospitalizados, sendo que o valor do clírice esteve relacionado ao pior desfecho, que foi de óbito intra-hospitalar. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigado.